Olá, meus queridos ouvintes. Bem-vindos de volta para mais um episódio do Contos da Rede. Feliz Ano Novo! Hoje vamos mergulhar em uma narrativa única, cheia de surpresas, com muitas atualizações e várias reviravoltas. Você já imaginou o que aconteceria se seu próprio irmão pedisse a sua noiva em casamento? É bizarro, não é? Mas, para o nosso protagonista, isso se tornou uma realidade desconcertante que desencadeou uma série de eventos. Vamos desvendar os detalhes dessa história intrigante, cheia de emoções e escolhas surpreendentes. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no podcast para não perder nenhum dos nossos contos. Agora, vamos explorar essa história inusitada. Meu irmão pediu minha noiva, ex dele, em casamento, e eu estou pé da vida. Meu irmão, Marcos, homem de 26 anos, namorou minha noiva, Jennifer, mulher de 26 anos, há um ano. Para contextualizar, eles se juntaram em agosto de 2022. Eles ficaram juntos apenas por um mês, antes dele terminar com ela, porque estava entediado de estar em um relacionamento e nunca quis realmente se estabelecer de qualquer maneira. Na época em que eles estavam namorando, eu estava em um estado diferente, então não tinha a mínima ideia de que ele tinha namorada, e não tinha ideia de que era Jennifer até conhecê-la. Jennifer e eu, homem de 28 anos, nos conhecemos em um bar quando voltei em outubro, e nos demos muito bem. Ela era facilmente a mulher mais bonita e inteligente que já conheci, e nos encontramos mais algumas vezes antes de oficializarmos o nosso relacionamento. Avançando para dezembro, finalmente a trago à minha família, e proponho que eles a conheçam no Natal. Eles sabiam que eu estava em um relacionamento, mas não sou muito aberto sobre a minha vida pessoal, então mantive os detalhes sobre ela ao mínimo, até saber o quão sério realmente seríamos. Meus pais pediram para ver fotos e começaram a passar o meu celular pela mesa de jantar. Marcos viu e explodiu, me xingando por namorar sua ex-namorada, e exigiu que eu terminasse com ela. Eu recusei. Quando perguntei a Jennifer sobre isso, ela confirmou que eles namoraram e me deu os detalhes sobre o rompimento. Demorou algumas semanas, mas eventualmente Marcos parou de falar sobre eu namorar a sua ex, e eu pensei que ele havia superado isso. No aniversário de Jennifer nesse ano, eu a levei para um jantar chique, com nossas famílias e seus amigos mais próximos, e eu a pedi em casamento. Marcos surtou e explodiu sobre eu ter pedido ela em casamento, o que eu e minhas irmãs imediatamente discordamos. O incidente aconteceu no último fim de semana. Marcos esteve bastante quieto sobre a coisa toda nos últimos 2 meses. Eu não o via muito e imaginei que ele não queria muito contato comigo, o que eu não achei ruim. Mas então ele nos convidou para um jantar em família em seu apartamento com meus pais e irmãs. Achei estranho, mas meus pais e irmãs também iriam, então concordamos em ir. O jantar foi muito agradável e fomos para a sala conversar. Após cerca de 30 minutos de conversa normal, Marcos se levantou e nos disse que tinha um anúncio. Ele fez um longo discurso sobre estar feliz por ter sua família por perto para o seu grande momento. Então ele se ajoelhou e puxou um anel barato enquanto pedia Jennifer em casamento. Jennifer estava completamente confusa e, obviamente, desconfortável, e exigiu que ele guardasse o anel e se levantasse. Meu pai tentou agarrar o Marcos, mas eu cheguei nele primeiro e dei um soco nele. Não vou repetir a maior parte das coisas que aconteceram, principalmente porque eu estava com muita raiva para ouvir o que ele estava falando. Mas ele disse algo como querer me mostrar que Jennifer não estava realmente afim de mim e só queria se vingar dele. Antes que a situação piorasse, meus pais me apressaram para fora do apartamento e me prometeram falar com ele. Já se passaram alguns dias desde que isso aconteceu e ainda estou chateado, mas não sei o que fazer nesse momento. Estou com medo que Jennifer tenha dúvidas de se casar comigo por causa disso. Algum conselho? Edição. Estive lendo os comentários ontem à noite e esta manhã, e os pontos de vista foram bem apresentados, e pontos válidos foram apresentados. Não há nenhuma atualização, já que as únicas pessoas com quem falei desde que o jantar aconteceu foram Jennifer e minha irmã mais nova. Quero esclarecer algumas coisas que vi nos comentários. Jennifer e eu ficamos noivos recentemente. Foi um daqueles sentimentos mútuos e já sabíamos que estávamos envolvidos para longo prazo. Mas, por mais rápido que seja, tenho certeza sobre ela. Quando nos conhecemos, fui eu quem a abordou, e não o contrário. Se ela sabia ou tinha suspeitas de que éramos parentes, não sei. Perguntei depois de descobrir que eles namoraram e ela disse que não tinha ideia. Eu não tinha motivos para duvidar disso, mas posso admitir que essa reação, aparentemente exagerada por parte de Marcos, levanta sinais de alerta. Eu não tinha ideia de que ela e Marcos namoraram quando eu a conheci. Marcos e eu não somos nada próximos. Costumávamos ser, mas à medida que crescemos, nos afastamos e conversamos cada vez menos. Antes de voltar, não conversávamos muito, além de dias especiais, como o aniversário dele ou meu. Jennifer sabia da minha família, mas não muito, até que eu decidi que estava pronto para apresentá-las a ela. Quando ela e Marcos se encontraram de novo, não tive a sensação de nenhum sentimento residual de nenhuma das partes. Ela não o tratava como um estranho, mas também
também não era muito afetuosa com ele. Me disseram que esse relacionamento durou apenas um mês. Achei que não precisava da permissão de Marcos para pedir em casamento, mas talvez isso tenha sido errado da minha parte. Eu não tenho certeza. Dito isso, pretendo conversar com Marcos nesse fim de semana para colocar tudo isso na mesa e descobrir o que realmente está acontecendo. Nunca perguntei sobre o lado dele, sobre o relacionamento deles, o que é minha culpa por não ter feito a devida diligência. Mas, se algo importante ou esclarecedor acontecer, eu atualizarei. Mas por enquanto, isso é tudo que eu tenho. A atualização. Liguei para o Marcos e pedi que ele se encontrasse comigo na minha casa para conversar. Eu disse a ele que preferiria que Jennifer estivesse por perto para a conversa também, mas estava tudo bem se ele não a quisesse lá. Ele concordou em conversar com nós dois e apareceu em minha casa por volta de meio-dia hoje. Ficou bem quieto por alguns minutos antes de eu começar a conversa. Pedi desculpas por não avisá-lo que iria pedir a Jennifer em casamento e pedi desculpas por bater nele. Ele disse que tanto faz, mas gostou do pedido de desculpas. Contei a ele que Jennifer havia me contado sobre o relacionamento e o rompimento quando perguntei, e pedi a ele para confirmar se era verdade. Eu praticamente disse que a reação dele durante todo o processo foi extrema e que eu queria ter certeza de que não estava entendendo mal o relacionamento deles ou minimizando o quão sério eles eram. Ele confirmou que eles namoraram por apenas algumas semanas e terminou com ela porque perdeu o interesse. Jennifer perguntou se ele estava agindo assim porque ainda tinha sentimentos ou arrependimentos por ter terminado as coisas com ela. Ele disse que podia admitir que achava ela mais atraente do que quando ele a viu pela última vez, mas não havia nenhum sentimento ou arrependimento. Ele disse que simplesmente não gostava de ver uma garota com quem namorou, mesmo que fosse por um curto período, com seu irmão mais velho, e, como homem, eu não deveria ter violado isso ao buscar coisas com sua ex. Eu lembrei que não tinha ideia de que eles namoraram, então não foi como se eu tivesse feito isso de propósito. Ele me deu de ombros e disse que não importava, e eu ainda deveria ter terminado com ela. Ele estava convencido de que, se os papéis fossem invertidos, ele teria feito a coisa certa, o que eu duvido. Perguntei por que ele a pediu em casamento se ele não tinha nenhum sentimento persistente. Basicamente, e para resumir, ele estava conversando sobre isso com um dos seus amigos que estava por perto quando Marcos e Jennifer namoraram. E o cara colocou na cabeça dele que talvez Jennifer soubesse desde o início de que éramos parentes e estava fazendo isso para se vingar dele, considerando que Jennifer ficou presa a ele depois que eles terminaram. Ele e o amigo acharam que seria uma boa ideia testar e ver se estavam certos. Então ele teve a ideia de propor ela em casamento e ver se ela me trocaria por ele. Jennifer pediu para que ele explicasse por que ele achava que ela estava tão presa a ele, e ele disse a ela que ouviu que ela estava perguntando sobre ele após o rompimento e ainda frequentando os lugares que costumavam frequentar juntos. Então era uma suposição válida. Então ela aparecer aleatoriamente com seu irmão confirmou as suas suspeitas. Jennifer disse a ele que só perguntou sobre ele uma vez após o rompimento e que ela estava nesses lugares com seus amigos mesmo antes deles começarem a namorar e que ela não os evitaria por causa do rompimento. Ela também disse a ele que estava ofendida com a ideia de ir tão baixo a ponto de me perseguir, apenas para se vingar dele. Ele encolheu os ombros e pediu desculpas, mas disse que ela tinha que ver isso do ponto de vista dele. Ele perguntou se ela realmente não sabia e ela disse que não viu a semelhança em nós até que estávamos todos na mesma sala e não agimos da mesma forma. Então isso nunca passou pela sua cabeça e ele disse que tudo bem. Isso praticamente encerrou a conversa. Marcos me disse antes de partir que eu poderia retirar o seu convite para a festa de casamento, porque ele não consegue apoiar o nosso relacionamento sabendo que ele namorou com ela. Eu disse a ele que não precisava se preocupar com isso, pois provavelmente não seria convidado de qualquer maneira. Já se passaram algumas horas desde a nossa conversa e me sinto muito melhor. Meus pais não estão muito felizes por ele não ter sido convidado, mas entenderam que foi uma decisão mútua e provavelmente a melhor. Minhas irmãs me disseram que sabiam que ele não tinha um bom motivo para ser um completo idiota e não me culparam por não querer ele no casamento. A partir de agora, limitarei o contato com Marcos e duvido que ele entre em contato comigo tão cedo.